A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está muito fértil, vamos ter que ir um pouquinho mais depressa no relato e nos nossos comentários, mas tem muita coisa importante, começando com uma pesquisa Quest, está aqui no UOL Quest. Flávio oscila para cima, vantagem numérica de Lula cai nos 2 turnos. Pesquisa Quest, pesquisa bastante confiável. Até que ponto a gente pode confiar nas pesquisas? A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o senador Flávio Bolsonaro oscilou para cima nas intenções de voto dentro da margem de erro nos cenários de primeiro e segundo turno, enquanto o presidente Lula oscilou para baixo, mas mantém vantagem na liderança. Vamos direto para a pesquisa primeiro turno, pesquisa de primeiro turno, estimulada. Quer dizer, estimulada é como você vai votar. O nome aparece e você escolhe dentre os nomes existentes. A não estimulada é que alguém pergunta em quem você vai votar e a pessoa diz o nome do seu candidato sem que lhe seja apresentada uma lista de candidatos. Então, essa é a pesquisa estimulada, na minha opinião, o que vale, a outra vale como complemento para analisar tendências, etc. Então, Lula 39, tinha 40 em julho, Flávio 30, tinha 28, Renan Santos 4, do Missão, Ronaldo Caiado, do PSD 4, Romeu Zema 2, Cabo Daciolo, do Mobiliza 1. Hoje, ainda de manhã, está marcado, se não me falha a memória, para as 11 horas, o candidato Flávio Bolsonaro deve apresentar o seu candidato ou candidata a vice. Tem um monte de nomes cogitados aí. A expectativa é ter uma mulher. De repente, ele conseguiu uma mulher. Agora, foi difícil conseguir esse vice ou essa vice. Ele não nadou tranquilo, né? Existe uma certa tendência de não querer um lugar de vice, pelo menos nessa chapa. Existe no meio político. Então ele vai acabar provavelmente ficando com o nome feminino menos conhecido, claro, alguém do meio político, e talvez uma chapa composta por uma mulher do próprio PL, que é o partido dele. Bom, vamos ver, olha, aí Ronaldo Caiado 4, Romeu Zema 2, Cabo Daciolo 1, Augusto Cury 1, Samara Martins 1, Clara Barão 0, Edmilson Costa do PCB 0, Hertz Dias do PSTU 0, Leonardo Avalanche 0, indecisos 10%. Indecisos, nas circunstâncias que a gente atravessa, podem resolver as eleições. Olha, somados aos branco nulo, então, temos um 18%. É bastante. A espontânea, Lula 25, Flávio 18, Jair Bolsonaro 1. Isso porque o eleitor lembra, Lula está exposto na mídia o tempo todo. Flávio Bolsonaro menos.
Então, isso leva em consideração a imagem que ele já traz na sua bagagem. Com a campanha, e aí começa a rádio e televisão, que são importantes, as coisas modificam. Olha o segundo turno. Lula versus Flávio. Lula 44, Flávio 39. Lula era 45 em julho, Flávio era 37 em julho. Praticamente a mesma coisa, está na margem de erro, mas branco nulo não vai votar 13, indecisos 4. São as mesmas proporções, 13, de 13 para 14 e tal. Lula e Ronaldo Caiado, veja como o Caiado está bem até. Lula 45, Caiado 37. Lula, Romeu Zema. O Romeu Zema não vai participar dos programas de rádio e televisão porque ele não alcança o número de parlamentares, o partido dele não alcança o Novo, não alcança o número de parlamentares da relativamente nova legislação. Ele é impedido, não alcançou os números necessários para estar no horário gratuito. Então, Lula 46, Zema 34. Lula e Renan Santos 45 para 35. Renan Santos está interessante aqui. Deixa eu ver, pronto, é isso mesmo. Sem Cleitinho, Calil está numericamente à frente. O Cleitinho voltou a querer ser candidato. Aliás, tem uma coisa estranha, ele diz que o Espírito Santo o inspirou, ordenou ou pediu que ele fosse candidato. E o Álvaro Dias desiste de disputar Senado pelo Paraná. Não serei candidato. São informações que estão aqui no site do UOL. Deixa eu ver o site do SBT que está transmitindo o Jornal do Boris. Eleições 2026. Informação importante. Partidos têm até hoje para lançar candidatos. Flávio Bolsonaro anuncia hoje vice na chapa. Vice de Flávio, Priscila Costa, que é pouco conhecida, uma parlamentar, é consultada antes de anúncio. E tem esse escândalo do Marcola, não confundir. Cada um tem seu Marcola. Marcola, empréstimo com amiga de Lulinha, foi de 249 mil. O Marcola é uma figura de baixa presença na mídia, uma espécie, agora ele está afastado por causa das eleições, ele está na campanha do Lula, ele é uma das figuras mais influentes do Planalto. Por quê? Porque ele é o dono da agenda do Lula. Então, muito próximo companheiro, agora vem com essa história de empréstimo. E ele conta uma história, ele emprestou dessa tal Roberta, amiga do Lulinha, é uma história mal contada, é uma história, eu estranho essa história, né? Recebeu uma grana, ela circula por todos os ministérios abrindo portas. Essa história de corrupção na área, de acusações de corrupção, são muito graves e botaram o Lula na defensiva. Vamos dar uma espiada na Gazeta, que é o jornal mais conservador. Suspensão de visto de embaixadora agrava crise diplomática e afasta Brasil dos Estados Unidos até as eleições. Departamento de Estado americano, o governo, o Ministério de Relações Exteriores, resolveu cancelar o visto da nossa embaixadora em Washington. O que isso representa? Bom, primeiro representa um tapa na cara, né? Agora, é uma medida que em diplomacia, pelo menos até
até que se mostre o contrário, que não existe nos protocolos, nos costumes democráticos. Foi uma espécie de meio campo, porque se você não gosta do embaixador, se você briga, você declara o embaixador persona non grata, ele vai embora. Nesse caso, o visto dela foi cassado, mas ela fica sem visto. Claro que ela não vai ser pega lá pelos sistemas de imigração americano e devolvida. O que significa? Ela continua, ela não representa, eu não sei até que ponto ela representa os Estados Unidos, né? Claro que a força dela para o governo americano fica extremamente reduzida, se não anulada, mas ela não é expulsa dos Estados Unidos. Mas se ela sair, como ela não tem visto, ela não volta mais. Então, se ela for, por exemplo, chamada para consultas, que é uma das maneiras que os governos têm de mostrar o descontentamento com o outro, as coisas não estão boas, aí o Lula chama a embaixadora para consultas, e o que isso representa? Representa um ato de desagrado a alguma coisa. Eu lamento muito que nós estamos nos afastando dos Estados Unidos. O governo brasileiro é um governo hostil, é o governo hostil aos americanos, não é hostil quando precisa. O governo, estou falando do governo do PT, grande parte do PT é hostil aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem disso e ainda exageram. E você vê o que está acontecendo. Também o Brasil rebaixou as suas relações com a Argentina ontem. Então, as relações se cingem e se limitam a um encarregado de negócios. Argentina, Estados Unidos, nós temos relações centenárias com esses países. Tudo devia ser feito para não acontecer. E mais, com o Paraguai. O Lula andou falando bobagem sobre o Paraguai, não devia ter mencionado, porque é um tema sensível, a guerra do Paraguai, e o Paraguai ficou bravo com o Brasil. Nós temos interesses no Paraguai, temos interesses conjuntos, é um país em florescimento, né? A Argentina também são países do Mercosul que nos interessam, né? Interessa ao Brasil ter uma boa relação, caminhar junto, etc, etc, etc. O que isso mostra? Mostra um isolamento do Lula na América do Sul, que é totalmente desnecessário, que não é bom. Um isolamento. São países importantes da América do Sul, tanto que fazem parte do Mercosul. Quer dizer, uma coisa ruim que está acontecendo. Foi mais um degrau, essa questão da embaixadora brasileira foi mais um degrau de queda nas relações entre Estados Unidos e Brasil, que tem 200 anos. Olha aí, na Gazeta do Povo, decisão dos Estados Unidos de revogar visto da embaixadora do Brasil repercute mundialmente. Olha, a decisão do governo Donald Trump de revogar o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, chefe da missão brasileira no país, ganhou destaque em jornais internacionais nesta terça-feira. Publicações da Argentina, Reino Unido e Estados Unidos destacaram, olha, sumiu isso aqui, destacaram a escalada de tensões diplomáticas entre a gestão Lula, do PT e a Casa Branca. A emissora pública BBC fez questão de sinalizar que o novo atrito ocorre após o anúncio do tarifaço
e às vésperas das eleições brasileiras marcadas para outubro. Aí diz a BBC, este é o mais recente de uma série de desentendimentos entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil que se intensificam nos últimos meses após os Estados Unidos reimpor tarifas sobre o Brasil e designarem gangues brasileiras como organizações terroristas, diz a matéria. Eu friso que esse Marcola não tem nada com aquele Marcola, é apenas uma coincidência de apelido, não tem nada. As pessoas ficam imaginando coisas, não é nada disso. Olha, bom, é uma coisa grave, é uma coisa... olha aqui, uma outra análise rápida, que é uma notícia: 7 partidos já decidiram ficar neutros na eleição presidencial. Veja quais são. Neutralidade, MDB, PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSDB e Cidadania. Deixa eu ver. Você viu que o Vorcaro trocou de advogado? Trocou de advogado, quer dizer, troca. Não vai adiantar, o problema não está no advogado. Agora, essa questão envolve muita opinião do advogado sobre o Vorcaro se abrir, né? Denunciar os seus quadrilheiros, as pessoas que colaboraram com os seus crimes, né? Fazer uma denúncia. Eu não sei se denúncia voluntária, eu estou chamando. O novo advogado é um criminalista, Daniel Bialski, conhecido criminalista. Agora eu não sei para onde isso vai, eu não sei para onde vai se encaminhando. Deixa eu ver. Hoje tem a reunião do Conselho Monetário Nacional para análise de uma possível nova Selic. A taxa deve baixar, é a aposta do mercado. Eu não ponho a mão no fogo, porque eu não sei, as coisas estão confusas. Tem uma pressão política, uma pressão empresarial para a redução das dívidas, o Banco Central teme a inflação, gostaria de manter. Então, a gente não consegue tatear exatamente o que vai acontecer. Mas as notícias são de que a taxa deve cair mais 0,5%. Tem uma decisão importante do STF sobre juízes, né? Porque um juiz que era afastado por corrupção, por qualquer razão, a condenação dele era ir para casa, ser aposentado com salário integral. Isso acabou. E parabéns, né, para a decisão, uma decisão boa da justiça brasileira, finalmente, que tem uma escala de gravidade e de aplicação do devido castigo, estou chamando assim, da devida sentença que ele deve cumprir. A última e mais grave é a aposentadoria, mas ele não vai receber o integral. Já não é prêmio, era prêmio, né? E o pessoal gritou. O Aécio Neves, neto do Tancredo, lembra do Aécio, que foi presidente da Câmara, foi governador de Minas Gerais, ele anunciou ontem que não vai ser mais candidato a nada. Ele é o presidente do PSDB, diz ele que vai cuidar de reorganizar o partido, criar um partido maravilhoso, assim, assado, e não vai ser mais candidato. Preste atenção que domingo tem debate
de candidatos a governador, inclusive em São Paulo. É da Band, é um debate. A Band tem uma tradição de abrir os debates, a Globo encerra. Isso é uma convenção, né? Não há nada, não obedece a nenhuma lei. Mas a Band vai abrir, em São Paulo vai ter, dizem os dois candidatos, as assessorias, que ambos, né, vão comparecer. O Cleitinho, eu já disse, deu umas anotações. Ontem o Lula e o Putin falaram por telefone. Parece que a iniciativa foi do Lula e o problema é, segundo divulgação do Palácio do Planalto, é uma questão de fertilizantes. O Brasil, que já deveria ter providenciado duas coisas essenciais: sais, química para fazer remédio. Se temos muito pouco. Tem aí, dá para fazer uma porcariazinha, mas os grandes remédios a gente importa da Índia, dos Estados Unidos, da China. Tem que desenvolver isso. A gente tem que ser... tem que ter isso. Um país grande não fica importando remédios básicos de outros países. E tem essa coisa de também que envolve química, né? Também é complicado, eu ia dizer que é mais, mas não é complicado, que é a questão de fertilizantes, com essa questão do Estreito de Hormuz, das dificuldades de os fertilizantes chegarem aqui. Eles andaram conversando e o Lula, o Putin perguntou: querido Lula, eu leio que o seu país está, seu candidatura está russa? Que é isso? O Lula disse: minha candidatura está russa mesmo, mas é outra coisa. Bobagem, né? Bom, o que tem aqui? A pesquisa a gente já deu, a Aécio, novo corte na Selic. Vamos para as manchetes, que a gente não viu rapidamente, antes que o Luiz termine o jornal aqui. Ele vem impondo o final do jornal, ele me impõe. O Globo. Lula lidera todos os cenários do segundo turno. Esse é o site. Vamos para o jornal. Olha aqui. Isso é a fila chamariz, a fila para o Rio Innovation Week no Museu do Amanhã, símbolo do legado olímpico da região da Praça Mauá. Olha que foto linda do Globo. Olha aí, ó. Uma coisa, né, artística, muito bonita. Agora ficar na fila já não é tão bom assim. Não é fila do INSS. Governo Trump revoga visto da Embaixada do Brasil. Esse é o pagamento assessor de Lula aproxima a crise da campanha petista. E já tem três processos, 3 investigações sobre o Lulinha. E isso pode feder. E botou a campanha do Lula em defensiva. Olha a Folha de São Paulo. Governo Trump revoga visto de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Olha o Estadão. Repasse de lobista e chefe de gabinete amplia desgaste de Lula em meio à campanha. Aquela Roberta Lussinger, eu não sei exatamente pronunciar o sobrenome dela, ela andou por tudo quanto é gabinete, né? Dizem que ela é associada, enfim, é amiga do Lulinha, e, segundo as acusações, ele teria, né, descancarado as portas do governo para essa senhora. Aqui, presidente pediu explicações ao ex-assessor conhecido como Marcola. Aí é a tentativa de separar o Lula disso. Separar.
tem uma coisa ruim: a greve dos ferroviários continua em São Paulo. Né? É uma greve política, não tenha dúvida. Pela época, pela característica, pelo momento, pela razão, né? Por causa das privatizações, é uma greve absolutamente política que prejudica gravemente a população da grande São Paulo. O caos, está instalado o caos. Vamos ver essa história do lobista aqui. Deixa eu ver. Presidente pediu explicações ao assessor. A informação de que a empresária Roberta Lusinger repassou dinheiro a Marco Aurélio Santana Ribeiro, é outro Marcola, toma cuidado, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é mais um fato potencialmente negativo para a candidatura petista. Lula pediu explicações a Marcola, que afirmou se tratar do empréstimo quitado com uma transferência bancária de 249 mil. É muito estranho. Pode até ser verdade. Essa é a acusação. Agora, é uma história meia da carochinha. Ela que tá lá quebrando dificuldades, né? A empresária é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, investigado pela PF por suspeita de tráfico de influência no governo. Apontada como lobista, Lusinger também é alvo de inquéritos abertos pela PF, suspeita de participar de fraudes contra aposentados do INSS. Vai vendo que tudo está interligado, essa corrupção fantástica, mas aí você vê que tem gente agindo contra, a bem da verdade. A Polícia Federal, presta atenção no que eu vou dizer, a Polícia Federal não tem se submetido a pressões para amainar, por exemplo, a situação do Lulinha. Não tem se submetido. Agora, enquanto o PT e o Lula falam que Lulinha é um homem do povo, ser comum, cidadão, tem que ser processado como os outros, isso não acontece. Por trás, tentam resolver o problema. Dino também autoriza a PF a investigar Lulinha. Depois dos 2 inquéritos com André Mendonça, Dino vai relatar um terceiro sobre suspeitas de tráfico de influência. Tá vendo? Essas são as coisas, né? A greve de trens, foto aqui da Folha do Estadão. Número de guardas municipais no Brasil já supera o de policiais civis. Bom, você não vai medir a segurança pelo número de policiais, e sim pela solução de casos e pela queda da violência. Nesse caso, gente, eu sei que tem muita gente lutando em vários lugares, mas a situação não é boa. Aqui, deixa eu pegar o valor, sempre fica para o fim. Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil. Visto, eu falei bispo, não é bispo. Eu estou pensando no bispo, gozar da história do banco do bispo, sumiu. Quem tomou cafezinho conosco, o café tá caro, querido presidente. Rubens Alves, Fabrício Pimentel, Ciro Lopes, Letícia Holanda, Edinalva Souza, Luciano Machado, Tércio Assis, Rodrigo Manioto, Vera Lúcia, Cleiton Franco e Nivene Maria, Valcir Justino, Anderson Marlon de Montes Claros, Tuca Mercatelli de Araras, Jucinei Gerhardt de Salvador o quê? De Salvador do Sul. E
Emerson Thiago Júnior do Paraná. Atenção nas próximas horas, sul do Brasil especialmente, vem aí vendaval. A previsão é um filme de terror. A previsão é um filme de terror. Precatem-se, previna-se, porque a coisa vem aí muito brava. Pessoal, terminou o Jornal do Boris de hoje. Muito obrigado por sua audiência e espero você amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.